dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco nesta manhã de segunda-feira. E hoje, minha gente, 4 de julho do ano de 2022. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. A disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar. A gente vai juntos, vamos juntos com ela das 9h20 até as 10h20 e depois a gente continuamos juntos das 10h20, das 11h20, perdão, até as... toda vez eu troco, é isso, né? De 10h20 até as 12h20, com educação tecnológica e midiática. Tá bom? Beleza, minha gente? Jackson, por favor, eu estou aqui diretamente do Estúdio 6, eu, o Jackson, como diretor de imagens, a Gardênia como profa assistente, e estamos aqui em mais um dia de mão de obra para o curso técnico em secretariado. Pode botar o slide tudo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vejam, já vejo gente participando aqui pelo chat, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade. Câmbio, a Gardênia, eu ali dando um alôzinho, Fernanda Paixão, da unidade escolar Professor Francisco José Tibúrcio, em Betânia do Piauí, está conectada hoje pelo YouTube, é a profa mediadora Fernanda. Seja bem-vinda, Xará. A Sara está dando bom dia dela, a Victoria Sá, que bom dia, professor. Fernando, aluna da unidade escolar Professor Francisco José Tibúrcio, em Betânia do Piauí. Bom dia, minha gente. Estou vendo aqui também. Sobe só um pouquinho o chat aí, Jackson. É do IPTV. Isso. Estou vendo aqui. Bom dia. Belém do Piauí. Padre Marcos, o povo também dando bom dia. Belém do Piauí. Câmbio de seu Arco Verde. Cabeceiras. Isaías Coelho, em Belém do Piauí, o prof mediador é o Antônio Marcos. Beleza? Bom dia, minha gente. No chat aparece mais gente do que do IPTV do que no IPTV, né, Jackson? Certo? Muito bem, minha gente. Então, vamos juntos aqui. Isso, não tá, exato. Barreiras e de seu Arco Verde estão conectados pelo IPTV, mas tem mais gente, é porque não está mostrando aqui. Fartura do Piauí, bom dia. Beleza, vamos juntos. Deu uma atualizada aqui. Estou vendo no IPTV, Barreiras do Piauí, Cabeceiras de seu Arco Verde. Riacho Frio, bom dia. Alvorada do Gurgueia, também conectados com a gente, bom dia. Vamos tratar do tripé da sustentabilidade, inclusive em relação das empresas locais com o meio ambiente e causas sociais, tá bom? Deixa eu conectar aqui minha canetinha mágica para a gente seguir adiante. Vamos em frente. Compreender o conceito de tripé da sustentabilidade e avaliar as ações de sustentabilidade. Isso é muito importante, Lara, Victoria, Sara, Fernanda, povo aí de Alvorada do Gurgueia, de Fartura, de Barreiras, de Isaías Coelho. Por que eu digo isso? Porque para vocês se inserirem como futuros técnicos em secretariado, independente do setor onde vocês venham a interagir, seja na área do agropecuária, seja na área industrial, seja no comércio, seja na prestação de serviços, em todas essas atividades econômicas, a gente precisa colocar aqui a pauta ambiental. Que tipos de atividades a gente desenvolve e que impactos isso gera pelo meio ambiente. E aí a gente precisa estar modelando isso aí, a gente precisa estar minimizando esses impactos, em busca de um desenvolvimento sustentável de longo prazo, tá bom? O povo de Alvorada do Gurgueia fala com a gente da Escola Agrícola do Denox. E a profa é a Fabiana. Bom dia. Muito bem. Vamos adiante.
Minha gente, o foco total da sustentabilidade está nas empresas, porque não tem como não tratar assim. Porque as empresas, elas acabam elas são as maiores responsáveis por alterações no meio ambiente. Então tem um foco muito grande aqui. Óbvio que isso abarca toda a sociedade. Governos, pessoas, mas há uma preocupação muito especial com as empresas, porque, de fato, são os processos produtivos nas mais diversas cadeias produtivas que vão gerar grandes impactos no meio ambiente. A área de secretariado, especificamente, vocês são atividade meio, vocês não são atividade fim. Mas, ainda assim, vocês geram, em ambientes de trabalho que não estão digitalizados, há uma grande geração de papel, de resíduo, que precisa ser descartado. E é um tipo de material que ainda ele é passível de ser reutilizado. Então, tem toda essa questão, mais especificamente na área do secretariado, de aprender a lidar com os resíduos gerados de forma que eles sejam reaproveitados e voltem para o ciclo, minimizando o impacto no meio ambiente. Mas quando possível, a digitalização de processos, de papéis, de documentos e tudo mais ajuda muito já nesse sentido. A Larice Dias, bom dia. A Larice é da turma de secretariado lá de Belém do Piauí. Bacana, a Larice. Vamos adiante. Então tem toda essa questão aqui. Falando aqui de tripé da sustentabilidade. A sustentabilidade, ela é a palavra da onda, entende? Em todos os lugares do mundo, essa é uma pauta hoje sendo tratada no dia a dia por governos, por empresas e por pessoas. E aqui ainda discute-se, ainda aponta aqui algumas áreas mais específicas, como a mídia trata sempre as escolas, as universidades, os governos, vão tratar dessa questão de promessas ligadas em relação à sustentabilidade. E, na verdade, essa palavra está aí de propósito, mas deixa eu circulá-la aqui, promessas, e, na verdade, a gente precisa substituir promessas por compromissos, ok? Compromissos, objetivos, metas, sacam? Como faz mais sentido? Mais do que promessas, os compromissos, eles são mais visíveis, eles são mais fáceis de a gente cobrar. Você define um compromisso e diz, tem um objetivo tal, meta tal, tal, tal. E ele pode ser acompanhado, pode ser monitorado. E se o compromisso dentro do prazo não foi atingido, a gente vai avaliar por que é que não foi, o que é que aconteceu, o que é que pode ser feito para atualizá-lo, entendem? Por isso é muito importante destaquem isso aí, onde vocês estiverem, quando vocês ouvirem um discurso sobre sustentabilidade, seja na televisão, ou de uma empresa da qual vocês sejam clientes, ou algum tipo de interação, vejam, é importante vocês verem se é promessa ou se é compromisso. Isso, inclusive, é muito importante. A gente está num momento eleitoral chegando, e aí entra essa coisa, em relação ao meio ambiente, em relação às pautas sociais ou econômicas, quais são os compromissos assumidos. As promessas, elas precisam sair de cena, sacam? Então, vamos adiante. O foco total está nas empresas, eu destaquei em amarelo, porque elas são as grandes responsáveis por alterações no meio ambiente que podem causar desequilíbrios ambientais. Por favor, fiquem à vontade para se manifestar pelo chat.
do YouTube ou do Instagram. Na casa de vocês, existe essa preocupação com relação aos resíduos, ao lixo que é gerado? Né? Fiquem à vontade para dizer se sim, se não. Porque, mesmo que não seja ainda, pode mudar amanhã, inclusive. É uma questão de atitude, não há problema. A gente nunca se perde no caminho de volta, né? Não tem a frase? Então, assim, é fundamental nesse sentido. Se a gente não assumir compromissos daqui para trás, a gente pode assumir daqui para frente. Entendem? Ou nos ambientes em que vocês circulam, de repente nas igrejas, independente da religião, seja evangélica, seja católica, tudo faz. Bora imaginar na própria escola, nos ambientes que vocês circulam, essa pauta pegou, essa pauta de, não digo necessariamente o termo sustentabilidade, mas essa coisa do meio ambiente, de se conversar sobre o meio ambiente, sobre problemas ambientais, isso faz parte, não faz? Porque aí é importante a gente, né, incluir isso na pauta se ainda esses assuntos não estiverem na pauta, tá bom? A Sara diz que sim. Né? Como resultado das ações errôneas, né, as ações erradas, a gente vai ter uma série de problemas na sociedade. A gente vai ter enchentes, desbarracamentos, né? Tão debatido aquecimento global, chuvas ácidas, contaminações, muitas outras catástrofes de natureza ambiental. Sacam? Quando a gente fala isso, a gente precisa ter em mente, pode voltar a imagem aqui para mim, Jackson, né? Me pega aqui o enquadramento da câmera, beleza. A gente precisa ainda destacar que nesse processo a gente precisa agir localmente, mas a gente também precisa pensar globalmente. Aí em Isaías Coelho, aí em Cabeceiras, aí em Fartura, aqui em Teresina, sacam? A gente precisa fazer isso. Alvorada Gurgueia, agir localmente, agir localmente, pensar globalmente. Essa é uma necessidade de governos, né, de pessoas e de empresas, ONGs, fundações, cooperativas, associações, né? Todo mundo que compõe a sociedade precisa estar nessa vibe. Ok, minha gente? Sim ou não? Câmbio. E Jackson, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Então, minha gente, avançando aqui, vamos em frente. O desafio da sustentabilidade é justamente fazer com que nós tenhamos um crescimento urbano, não é? Isso faz parte. Vejam as próprias as cidades. Essa é uma tendência, né? Olha, quando uma cidade quando você tem um povoado, uma grande aglomeração humana na área mais interior, zona rural, quando ela se emancipa, quando ela se torna uma cidade, qual é a tendência natural? É o crescimento urbano, é a urbanização, saca? Opa, deixa eu botar aqui o marca-texto verdinho, ok? É o crescimento urbano, é a urbanização, é o que é a tendência natural que acontece, ok? Agora, é preciso que esse crescimento urbano ele seja feito de forma correta, que ele seja de forma equilibrada, que ele não gere futuramente outros desequilíbrios dentro daquele ambiente, não é? Sem que necessariamente se tenha que se sacrificar, né, recursos naturais como água, flora, fauna. Preciso encontrar aqui um meio termo, um ponto de equilíbrio entre essas questões. Até porque
Vamos lá, bora imaginar uma zona urbana, uma cidade com zona urbana que vai crescendo, crescendo, e as pessoas começam a morar bem na margem de repente, um rio, de um córrego, ou coisa parecida. Lá na frente, quando chover mais e a lâmina de água subir, a água vai inundar, vai inundar aquelas casas, vai gerar prejuízos familiares para as pessoas. Poderia ter sido evitado se tivesse sido feito da forma correta a ocupação do espaço urbano. Quando ocorrem em algumas cidades, e aí se a gente assiste televisão, a gente vai ver isso, em períodos de chuva, acontecem deslizamentos, são casas que são construídas nas encostas, sem nenhum tipo de proteção, né? E aí quando chove demais, a encosta cede, e aí causam verdadeiras tragédias familiares. Aqui são exemplos. Quando você urbaniza demais, você hipermeabiliza o solo, ou seja, a água bate e ela não infiltra, ela não tem para onde ir. E aí ela vai escorrer para algum lugar. E nesse lugar, nos pontos mais baixos, tendem a gerar enchente, tendem a gerar cheias. Você começa a ter alagamentos também, voltando e gerando prejuízos familiares e prejuízos, né, também governamentais e privados. Sacam? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí, volto o foco para vocês. Aí nas cidades de vocês, aí em Barreiras do Piauí, em Seu Arco Verde, em Fartura, em Alvorada do Gurgueia, vocês percebem, em Betânia do Piauí, vocês percebem uma organização urbana que busque esse equilíbrio entre expansão do meio urbano com a preservação ambiental, no sentido do preventivo mesmo desse tipo de problemas? Fica a pergunta aí. E aqui eu destaco em amarelo, né, que a sustentabilidade ela é formada por um tripé, logicamente seguido de 3 conceitos básicos. É porque essa sustentabilidade ela precisa ter a sua dimensão ambiental, social, juntamente com a econômica. Ok? Esse é o tripé. Em visões mais atuais, inclusive, bem atuais, a Larice, Sara, Fernanda Paixão, Victoria, e outra coisa, isso, podem ficar à vontade. Uma outra coisa que a gente está falando de tripé. Tem um outro ponto que ele é muito novo, que muitos livros que tratam da questão ainda não está, que é a gente precisa ter um sistema economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto e politicamente decente. Quando eu falo de política, eu estou falando de tomada de decisão. Então, que as tomadas de decisões, elas se guiem por critérios decentes, critérios éticos, morais. Aí vejam, a gente já não teria um tripé, né? Teria 4 pernas aí. Mas é porque isso é muito novo. Na maioria dos livros que vocês forem ler sobre sustentabilidade, é muito possível que eu ainda não tenha o politicamente decente. Tá bom? Beleza? É o Ryans. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos adiante, minha gente. O meio ambiente equilibrado, mais do que um conceito, ele é lei, saca? Ele precisa estar conservado. Isso é obrigação de todos, né? Inclusive das empresas. Um outro ponto que a gente precisa destacar, e eu já mencionei rapidamente para vocês aqui, é o tratamento dos efluentes, né, dos resíduos gerados, dos líquidos, controle de emissão de gases, entre outros. São ações necessárias e obrigatórias para qualquer empresa. Aí tem um diagramazinho aqui em que vai falar. Vamos começar a partir do econômico, porque o econômico ele é o que tem mais, é o que tradicionalmente ganha mais atenção.
Ao invés de circular, deixa eu riscar o nome todo com um marca-texto. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu botar o marca-texto. Vou botar o amarelão. Aqui. O econômico. Ele envolve a prosperidade, resultados econômicos obviamente positivos, respeito aos fornecedores, pertencimento empresarial, a empresa se sentir parte da comunidade na qual ela está inserida, né? Competitividade de mercado e excelente relação com os clientes. Isso aqui está na dimensão econômica. Se a gente for olhar o tripé do ponto de vista da dimensão ambiental, a gente vai ter a necessidade de conservação ambiental, educação ambiental, visão holística do todo, porque aí eu não vou olhar só para a questão econômica, eu vou olhar para a social, eu vou olhar para a ambiental também, a ecoeficiência e inovação, tecnologias sustentáveis, gestão de resíduos, do lixo gerado e tudo mais, gestão dos próprios riscos que existem por conta da geração de resíduos no meio ambiente, de poluição, a qualidade de vida e a biodiversidade. Isso aqui está dentro da dimensão ambiental, ok? E na social, pensar em bem-estar, postura ética, transparência, dignidade humana, metodologias participativas que envolvam a comunidade, a sociedade nas tomadas de decisão. A gente vai ter aqui envolvimento comunitário, que deriva disso, as condutas dos trabalhadores, atitudes cidadãs e autoestima. Tudo isso aqui, minha gente, é preciso ser praticado. Vejam que eu estou falando isoladamente economia, meio ambiente e o social. Agora, existem as interfaces. Quando eu falo de interface, eu estou falando de encontro. E aí tem as áreas de encontro aqui. Deixa eu destacar de roxinho aqui. O econômico com o social, quando eles se encontram, aí eu tenho o impacto socioeconômico. Quando o social e o ambiental se tocam, eu tenho um impacto socioambiental, né, positivo. E quando o ambiental e o econômico se encontram, a gente tem a visão estratégica do negócio. No final das contas, nós vamos ter aqui, a sustentabilidade empresarial aqui no meio, quando todos esses elementos eles são observados. Beleza, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para se manifestarem aí pelo chat. Agora, isso aqui é a responsabilidade de todos, né? E nós estamos no meio dessa questão, as pessoas, governos, empresas, né? De todos nós. Né? Todos nós. Todos temos a nossa parcela de responsabilidade nesse sentido, né? Inclusive as pessoas pressionando empresas, as pessoas enquanto consumidoras pressionando governos por adotarem medidas cada vez mais sustentáveis. Agora a empresa que deixa de fazer somente o que é exigido, né, é a chamada empresa reativa, e ela vai além, ela vai buscar novas ideias, contribuir de forma significativa com a sustentabilidade, isso faz toda a diferença, saca? Aí essa empresa, ela se torna de reativa, ela se torna proativa, ok? Esse é um ponto. E aí eu destaquei em amarelo, né? Programas que visam a preservação da flora, da fauna, educação ambiental, construção de prédios ecologicamente corretos, são ações para a despoluição dos rios. Tudo isso aqui é exemplo de ações que superam o que é exigido. E ainda, empresas que fazem isso contribuem muito fortemente para a preservação do meio ambiente. Tá?
Aí é uma questão de liderança, de atitude, não é? De fazer nesse sentido. Tá bom, minha gente? Sim ou não, por favor? Me digam aí pelo chat. Bacana? Vamos adiante. Então, saquem isso. A empresa que visa ser sustentável, ela precisa se preocupar com a dimensão social. Quando a gente fala isso, é com a comunidade no seu entorno, inclusive com o seu público interno, né? Com os seus colaboradores. Ok? Deixa eu destacar aqui. Deixa eu destacar de verdinho, marca texto e o verdinho. Só um minuto. E com os seus colaboradores. Quando a gente fala isso, a gente está falando, meus caros futuros técnicos em secretariado, estou falando de público interno. Ok? Por exemplo, ações que promovam a educação escolar, tanto do profissional quanto da família. Vejam como é uma coisa abrangente. Aí é que eu estou especificamente falando aqui da questão de natureza mais social, das ações da sociedade no campo social. É preciso que isso seja visto equilibrado, meio ambiente e sociedade. Quantos quilos de lixo cada família gera para o meio ambiente? Entendem? Quantos quilos de lixo ou de resíduo cada empresa gera para o meio ambiente? Quantos quilos de lixo ou de resíduos os governos, tipo a prefeitura, os órgãos públicos, eles geram para o meio ambiente? O que é feito com esse lixo? Como ele é coletado? O que é feito dele? Entendem? Olha como isso é muito próximo da nossa vida. Olha como isso faz parte da nossa vida. Entendem? Por exemplo, ações que promovam educação. Isso aqui eu já mencionei, ok? Então vejam, isso aqui está diretamente relacionado ao nosso dia a dia, ao que a gente gera e ao que a gente faz. Tudo é responsabilidade nossa. Agora, a gente assume essas responsabilidades ou a gente terceiriza ela para os outros? Ok, minha gente? Tudo bem? Vamos adiante. Programas de educação ambiental, responsabilidade social, que promovam a saúde, o bem-estar, a capacitação de profissionais. Tá? É o que influencia também nos aspectos de segurança do trabalho, isso é importante. Tá? Profissionais que estão menos instruídos, preparados, capacitados para isso, tendem a gerar mais erros. E esses erros podem gerar problemas pessoais, profissionais, para a empresa e para o meio ambiente. Você operar uma máquina de forma equivocada, né? Por exemplo, é um erro que pode gerar grandes problemas, não só para a pessoa, não só para a empresa, mas também gerar impactos locais mesmo, regionais. Tá bom? Beleza? Então, e aí eu fico me perguntando, será que as empresas elas estão preparadas para isso? Por isso que é importante a gente estar discutindo esse assunto com vocês, meus caros futuros técnicos e técnicas em secretariado. Por quê? Vocês, de repente, serão daqui a um tempo um sangue novo com ideias, né, muito importantes que, de repente, ainda não façam parte do ambiente daquela empresa. E aí vocês chegam com essa visão, né, com essa maturidade e podem interferir positivamente em como a empresa passe a olhar e lidar para essas questões, né, de ordem ambiental. E eu não estou falando de grandes empresas. Ana Maria, bom dia, bom dia. Eu estou falando de pequenos negócios, de pequenas empresas mesmo, sacam? Que é fundamental também. E onde vocês, de repente, podem estar trabalhando. Vamos adiante. Se a gente for pensar na dinâmica econômica,
Deixa eu botar aqui o marca-texto, deixa eu destacar aqui de amarelo. A dimensão econômica aqui. Vejam, é um fator chave, sacam? Porque a questão econômica, ela diz respeito à viabilidade do negócio. De repente, uma empresa ela não consegue operar de forma socialmente justa e nem ambientalmente correta se ela minimamente não for economicamente viável. Entendem? Ela precisa primeiro da sua base econômica e para que ela tenha viabilidade, para que ela consiga, através de um processo produtivo, combinar recursos, capital, pessoas, informações, matérias-primas. Pode voltar aqui para mim, Jackson. Então, a empresa precisa combinar todos esses fatores para, a partir daí, gerar produtos e serviços que sejam úteis, que satisfaçam necessidades, desejos e dores do mercado. A partir daí, aquele negócio, aquela unidade técnica, ela ganha viabilidade econômica. E aí, o detalhe é que essa viabilidade econômica ela não pode ser concentrada apenas nas mãos de quem coordena o processo, do empresário, do empreendedor ou qualquer coisa parecida. Esses ganhos eles precisam transbordar para além da estrutura da empresa. E esse transbordamento ele começa no econômico. Depois ele vai transbordar para a dimensão social, para a dimensão ambiental. Sacam isso? É fundamental. Por isso que nesse tripé o econômico ele é muito estratégico, porque sem ele você não consegue. Se uma empresa não for economicamente viável, ela não vai conseguir ela não vai conseguir desenvolver atividades de ordem socialmente justas e ambientalmente corretas. Entendem? É uma condição necessária ser economicamente viável. Uma empresa não pode ser inviável, ela ter problemas econômicos grandes e ser responsável socialmente. Não dá. Né? O econômico precisa alimentar essas outras dimensões da organização. Ok? É quase como uma questão de causa e efeito. A grande questão é que não pode morrer no econômico. Né? É o econômico pelo econômico. Não. O econômico é causa, mas aí ele precisa gerar efeitos, desdobramentos, do ponto de vista da questão social e ambiental. Jackson, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Então, vejam só, aqui a gente está falando de organização, né, que busca sustentabilidade. Ela vai precisar, do ponto de vista econômico, a empresa, ela vai precisar investir em maquinário, né, para desenvolver as suas atividades. De repente, em estrutura mesmo de funcionamento, maquinário novo, né, uma estrutura, contratação de pessoas, encomendas de matérias-primas. Ou seja, existem investimentos que vão ser feitos aqui. Mas eles retornam, né, do ponto de vista econômico. Devido ao menor consumo de energia elétrica, por exemplo. Você pode fazer isso e tentar associar a redução, povo aí que se conecta com a gente pelo IPTV, pode-se investir em máquinas, equipamentos, numa nova estrutura, encomendas de matérias-primas, mas se a gente associa isso também à busca de otimizar o uso das matérias-primas, economizar água, economizar energia, tudo isso já é uma contribuição da dimensão econômica para a sustentabilidade. E aí, reforço aqui para vocês, como nós temos todos esses pontos aqui que merecem ser observados no eixo da economia. Eu me lembrei agora, volta aqui para a minha imagem, Jackson. A empresa Suzano, ela produz papéis. Né? Por produzir papéis, a Suzano ela vai celulose, a partir da celulose, não é? Para a economia. Detalhe,
A Suzano, quando ela tem uma atividade que, de fato, ela tem um impacto grande sobre o meio ambiente, porque ela usa madeira para produzir a celulose. Então, ela precisa usar manejo florestal para minimizar os impactos que vão ser gerados. Imaginem vocês trabalhando na área de secretariado na Suzano. Então, a Suzano ela já tem uma cultura nesse sentido. Ela precisa trabalhar áreas reflorestadas, desmatando e reflorestando, para que ela tenha um ciclo de madeiras, para que ela não necessite expandir mais áreas de extração de madeira, que ela consiga fazer de forma sustentável naquela área que ela já opera, né? E ela também tem políticas de educação ambiental para os fornecedores. Se tem outras empresas satélites, empresas que gravitam em torno da Suzano e que fornecem para a Suzano insumos, matérias-primas ou qualquer outra coisa para ela operar, a Suzano ela vai ter essas campanhas de conscientização ambiental. O fornecedor que não respeita as pautas ambientais, ela não vai conseguir trabalhar com a Suzano ou ser fornecedora para a Suzano. Por uma questão de tempo mesmo, eu assisto menos do que eu gostaria a novela Pantanal que está passando, Jackson. E na Pantanal tem uma discussão nesse sentido de sustentabilidade. O personagem lá, um dos principais, ele é um grande fazendeiro. Ele produz gado de corte. Só que vive em dilemas, né, da empresa e expansão de mercado, aumento do desmatamento para aumentar o número de pastos, e existe essa discussão, esse pano de fundo ambiental de sustentabilidade, né, sobre quais são os melhores caminhos para se fazer. O pessoal gestor da empresa tem uma pegada muito econômica. Já o fazendeiro e o filho dele já tem uma... Porque, vejam, é interessante isso. Eles são... É como se eles são os proprietários da empresa, mas eles não estão no dia a dia. Existem os executivos. Os executivos têm a pegada econômica. E aí tem o conflito, né, de interesse, porque o conflito de interesse dos proprietários com os gestores. O gestor tem a pegada econômica. Os proprietários começam a ter uma preocupação ambiental. E aí vocês podem extrair vários diálogos interessantes quando a relação é entre o fazendeiro lá, o José Leôncio, o filho dele, com os executivos da empresa. Nesses diálogos a gente extrai muita coisa interessante do que a gente está discutindo aqui em estúdio e com vocês aí na sala de aula, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, minha gente, Silvan, bom dia, Silvan Coelho, o Gabriel Alves, bom dia. Cadê o povo do IPTV? Câmbio. Então, vamos adiante. Deixa eu voltar aqui para o econômico. Conecta comigo aqui de novo, Jackson. Eu passei 2 anos trabalhando na cidade de Pedreiras. E lá é bem interessante. Lá na época, numa região próxima, numa cidade próxima, houve um grande investimento para se tratar de implantação de uma empresa, de uma usina de energia termoelétrica. A termoelétrica, ela gera energia a partir do calor, sacam? Foram feitas várias reuniões com a comunidade nesse sentido, para tentar encontrar um meio termo na hora de executar esse investimento. E é muito curioso, porque também tem isso, a gente não pode ser ingênuos a esse ponto. Tem certos momentos em que a pegada econômica ela passa por cima da dimensão social, passa por cima da dimensão ambiental. Uma crítica que se faz às termoelétricas é que essa, mais especificamente, ficava à margem do rio Mearim, o rio que banha lá a região.
e ela esquenta muito na sua estrutura, né? Os tubos, os reservatórios e tal, tal, tal. Então, eles pegam a água do rio, drenam a água do rio, jogam para resfriar a parte ali da termoelétrica, né? E aí depois essa água volta para o rio. Uma questão é, quando essa água volta, ela volta numa temperatura mais alta do que o que ela foi extraída no rio. E essa temperatura mais alta, ela pode comprometer o meio ambiente, né? O rio, os peixes, né? Ou a vegetação toda que fica ali no entorno do rio e tudo mais. É muito delicado, minha gente. Não tem facilidade. Não tem facilidade. O que é preciso é muito diálogo, muito estudo e a gente tentar ver, né? Fazer isso gera tal, tal, tal impacto. Então, como é que a gente pode minimizar esses impactos? E para isso, existem estudos nesse sentido. O estudo de impacto ambiental, ele vai tentar prever impactos ambientais e severos, moderados ou pequenos, e já vai tentar elaborar aí ações que venham a minimizar isso. Também tem o EIMA, é o Estudo de Impacto Ambiental, e tem os REIMA, que é os Relatórios de Impacto Ambiental, ou Impactos Ambientais. Tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Câmbio. Muito bem. Vejam só, vamos adiante. A gente está falando da dimensão econômica e aí a mesma empresa também irá investir. Né? É fundamental que isso aconteça em novas tecnologias para o tratamento dos seus resíduos. Eu vi, e em forma de se reutilizar a sobra da sua produção e água, desde que não seja para o consumo. Eu me lembrei aqui, tem uma empresa de cosméticos aqui no Brasil. Agora tá me faltando o nome dessa empresa. Não estou me lembrando. Mas ela pegou em toda a sua estrutura, ela fez um pesado investimento para captar energia solar. Ou seja, deixar de usar energia elétrica e usar mais energia solar na sua produção. É um exemplo de tentar minimizar esses impactos. Né? Aqui em Teresina teve uma discussão muito interessante recentemente. O lixo hospitalar, porque Teresina é um polo de serviços e nesses serviços você tem as questões de saúde. Então, o hospital, um laboratório de análises clínicas, né, e tudo mais, toda essa cadeia produtiva, ela gera os resíduos hospitalares. E estes não podem ser misturados com os resíduos domésticos ou outros resíduos industriais. Então, aqui foi feita uma legislação obrigando os hospitais a darem o descarte adequado para os seus resíduos gerados. Literalmente, o poder público chega e diz assim, olha, vocês precisam assumir essa responsabilidade. Vocês geram esses riscos, esses impactos, vocês precisam se responsabilizar por isso. Óbvio que no momento vários hospitais se posicionaram contra, mas como foi uma legislação, eles precisaram se adequar nesse sentido, porque não dá. Se você vai olhar lá um aterro sanitário, né, você já pensou tudo misturado, você tem lá os resíduos domésticos e no meio você tem resíduos hospitalares, que tem gente que vai para aterro sanitário. Tem gente que vai separar lá a parte dos resíduos para tentar vender o que seja reaproveitável. Isso gera um risco de saúde pública enorme. Né? Ok, então esses são pontos que merecem destaque. E Jackson, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela. Câmbio. Então, eu destaquei aqui em amarelo. A questão é, a empresa deve estar aberta a investir para ter retornos posteriores, bem como estar aberta a divulgar o valor de seus investimentos, pois isso transmite transparência
e comprova que seu investimento realmente vai para o que se destina. E também pode ser que esta divulgação, essa transparência, se converta em exemplo e que outras empresas possam fazer a mesma coisa. Sacam isso? Esses são pontos que merecem destaque. Vamos adiante. Com tudo que foi dito, a gente pode observar que não são aspectos simples. Não são, é muito delicado. Não é? Que eles envolvem investimentos grandes, pesados. Também envolve outras coisas, como a mudança de cultura, de paradigmas, de formas de pensar e de agir. O que é muito difícil na nossa sociedade, já que muitas organizações, e para muitas, as questões ambientais elas são vistas como algo que não trazem lucro, somente despesas. Quando existe essa visão de mundo, tudo isso que a gente está conversando na nossa aula de hoje, do tripé da sustentabilidade, povo do IPTV, povo do chat do YouTube, tudo isso aqui acaba ficando em segundo plano. E aí, todas essas questões que eu estou colocando na mesa aqui para a gente, elas não vão ser alvos de tomadas de decisões conscientes, viu? É preciso a gente mudar este pensamento. Só assim possamos pensar em sustentabilidade e, posteriormente, em desenvolvimento sustentável. Por isso que eu falo para vocês, são pessoas, empresas e governos. Todos devem interagir na mesma frequência. Nem todo mundo está na mesma frequência. Então, é preciso aí toda uma ação de convencimento e persuasão nesse sentido. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. O triple bottom line. Triple bottom line. Isso aqui é o termo em inglês para o tripé, né, da sustentabilidade. Tá bom? Então, pode ser chamado de TBL ou 3BL também. Ok? É um conceito criado por esse cara chamado John Elkington. Foi em 1994. Ele estabelece que as organizações devem ir além, né, ao medir os seus resultados, não somente focando nas vendas, em fluxo de caixa, não só focando em balanço patrimonial ou em demonstrativos de resultados do exercício. Aqui eu estou falando de conceitos da área financeira. Mas as empresas não devem focar só nisso. O momento presente, aí eu destaco em amarelo. As empresas se verem enquanto parte da sociedade. Empresas se vendo como parte do meio ambiente, impactando essas esferas no seu modo de ser. Entendem? Essa é a pegada. Entendem? Câmbio. Então, isso é muito importante. A gente já pode fazer isso no nosso seio familiar. A gente já pode fazer isso na nossa escola. A gente já pode fazer isso, de repente, no ambiente religioso que a gente frequente. Né? Tudo isso são ações. Volto a dizer para vocês. Agir localmente, pensar globalmente. Ok? Gabriel, Silvan, Ana Maria, Ryan, Sara, Alarice, Lara, câmbio, Vitória, câmbio. Esse tripé da sustentabilidade, ele é dominado por 3 P's chamados da sustentabilidade. Por esses 3 P's da sustentabilidade, eu posso destacar aqui as pessoas. Ok, câmbio. Eu posso estar falando do planeta, aqui está bem relacionado a pessoas, a questão social. Planeta, a gente já está relacionando a questão ambiental. E profit, que corresponde a lucro, aqui já é a dimensão econômica, ok? Da viabilidade econômica. São esses
Esses 3 pontos que estão diretamente ligados a essa noção do tripé da sustentabilidade. Pessoas, planeta e lucro. Independente do nome dado, né, esse tripé, percebe-se que é uma maneira muito interessante de se fazer uma gestão empresarial. Volta aqui para mim, Jackson. Lá no Maranhão, em Pedreiras, eu tive a oportunidade, em março, de participar de um evento chamado A Hora do Planeta. No mundo inteiro, isso acontece e tudo cronometrado. Como é que funciona? Óbvio, observando aí as questões de fuso horário. Mas, na Hora do Planeta, você tem os movimentos ambientais, eles vão tentar convencer empresas, as pessoas, as prefeituras, os entes públicos, em um determinado momento, sincronizado, todo mundo apaga as luzes. Essa hora do planeta. Aí, quando você apaga as luzes, o movimento ele vai criar várias atividades, né, culturais naquele momento em que as luzes estão apagadas por 1 hora. Casas, à noite as empresas já estão naturalmente fechadas, órgãos públicos fechados, e apagam também as luzes dos postes. E aí começam a ter programações culturais por 1 hora até. A ideia é você realmente no mundo inteiro isso. Você tentar conscientizar toda essa. Equilibrar esses pontos que estão postos aí. Pessoas, planetas e empresas, né? No sentido de realmente colocarem a pauta ambiental em curso, né? ou como uma prioridade. Isso é fundamental, né? Para o nosso futuro. Beleza, minha gente, tudo bem, é muito interessante lá, né, esse tipo de atividade. Mas vejam, ela não tem em todas as cidades, ela não tem em todos os lugares. Eu convido vocês a depois depois da aula, no momento que vocês tiverem uma folguinha, vocês deem uma olhada no YouTube, A Hora do Planeta. E olhem como é que o pessoal se organiza nesse sentido. É muito massa, é muito interessante. De repente pode inspirá-los a vocês montarem um movimento e quiserem criar aí a Hora do Planeta nos polos de vocês. Tá bom? É bem interessante. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Fica a provocação. Ok? Vamos adiante. Qual é a repercussão, né, do tripé da sustentabilidade no mundo? Vejam só. Um primeiro ponto que a gente pode destacar é que essa adoção não é algo regulamentado, não é lei, sacam? Isso aqui não é lei, então não existe uma obrigatoriedade das empresas adotarem isso. É uma questão de conscientização. Opa, olha o Isaac aí, bom dia. Abraço para o meu amigo Bruno do Pé da Serra. Grande abraço, Bruno e Isaac, nos acompanhando nesta aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar para o curso técnico em secretariado. Minha gente, então, isso quer dizer que as organizações elas não são obrigadas a apresentar seus relatórios gerenciais, destacando as dimensões aqui do desenvolvimento sustentável. Eu destaquei em amarelo aqui, né? Deve-se ter em mente que, apesar de não ser uma lei, de não ser obrigado a fazer isso, existe no mercado uma demanda para que as empresas passem a se comportar de forma sustentável. Ok? O próprio autor aqui da ideia, em 2018, publicou um artigo na revista Harvard Business, ligada à Universidade Americana, muito famosa, em que ele chamou de revisão desse conceito. Né? Após fazer um retrospecto histórico do emprego do termo, ele criticou o fato de que muitas empresas transformam essa história de tripé do desenvolvimento sustentável apenas em relatórios e marca. É apenas uma jogada de marketing. Minha gente, estou olhando aqui no relógio, são agora 10 horas e 20 minutos. Eu vou para um breve break, são 3 minutinhos e a gente volta com a educação tecnológica e midiática.